temos várias questões já e discussões propostas nessa edição. E hoje nós recebemos, então, aqui dois importantes artistas para dar continuidade a esse debate, reconhecendo a necessidade de resgate da nossa memória cultural, da recuperação das nossas raízes africanas e da denúncia da perpetuação de práticas discriminatórias herdadas do passado. Minha vida museológica, ou museal, ou sei lá o quê, começou em 67, quando eu trabalhei no museu de Feira de Santana. O Museu de Feira de Santana era um museu chamado Museu Regional, criado por Assis Chateaubriand. Depois disso, em 81, fui dirigir o Museu de Arte da Bahia. E por lá fiquei 2 anos, na realidade. E aí, em 92, portanto, me envolveram nessa história o Zélio Alves Pinto, o Nilton Mesquita, e aí eu fui dirigir a Pinacoteca de São Paulo. Quando eu cheguei na Pinacoteca, a Pinacoteca era um desastre, né? E aí é inconcebível como passou na Pinacoteca os extraordinários personagens do Brasil, de São Paulo. E eu me perguntei, mas como é que isso é assim, né? Então, foi um trabalho de 10 anos para reconstituir aquilo tudo, né? Claro que foi um momento de sorte. Hoje seria completamente impossível fazer aquilo que foi feito na Pinacoteca. Aliás, só havia um pintor negro na Pinacoteca, que era o autorretrato do Arthur Timóteo da Costa, que, aliás, é muito bonito. A primeira exposição que eu fiz foi em 81, ou 92. A primeira exposição era uma grande exposição sobre Rubem Valentim. Era uma exposição que celebrava, portanto, o grande criador, que era Rubem Valentim. E, ao mesmo tempo, eu fui jogando na Pinacoteca artistas negros que me interessavam. O museu é uma instituição de poder, porque ela detém e contém, como Emmanuel disse, uma visão de arte, né? Uma visão do que é a construção do simbólico. E, durante muito tempo, ela foi dominada por quem dominou a história do Brasil. E isso fez com que a produção artística brasileira fosse entendida através de uma perspectiva ocidental e eurocentrada, quando vai ter alguma aquisição. A aquisição das peças do Itaú foi uma conversa muito franca com o Paulo, que eu achava que tinha que ter o triplo de peças que foram adquiridas. Ele tentou, mas o Itaú não quis. O Itaú freou. Era para ter uma aquisição só das minhas peças de 15. Era para adquirir 15 peças. Acho que do Sidney era para ter umas 10, 15 peças também. Acho que no total eram 100 peças de artistas afro-brasileiros para a coleção do Itaú. Um trabalho de 1 ano de conversas entre ele, a Thaís Rivitti, eu e alguns outros artistas, para fazer uma aquisição significativa e montar o maior acervo particular de arte afro-brasileira no Brasil. Só que a gente passa pelas vontades de quem libera a grana, de quem assina o cheque, né? Antes de mais nada, quando eu vou fazer venda de trabalho, eu tentei vender para Museu Brasileiro. Mas aí é um trabalho desgramado. Quando você tem que achar alguém que vai doar o trabalho, porque o museu não tem dinheiro para comprar, daí você tem que bater na porta do colecionador, fazer aquele trabalho de convencimento desgramado para o colecionador entender que é importante ele comprar aquele trabalho, fazer a doação para a Pinacoteca, para o MAR, para o MAN. Eu já tentei doar para vários museus, mas não consegui. Assim, é bem difícil. Aí esse é o trabalho que está... Eu trago os trabalhos que estão na coleção do Itaú, do Banco Itaú, que, como eu disse, é a 3ª maior coleção de bancos do mundo. Acho que é a primeira da América Latina. Que começa muito doida, porque ela começa a partir das vontades do Olavo Setúbal, que tinha uma coleção e faz essa coleção virar pública. E a partir do momento que vai comemorar 30 anos da coleção, ele chama o Paulo para fazer a exposição, Paulo Rickenhoff, e o Paulo detecta que é uma coleção de arte brasileira que não tem presença de artistas afro-brasileiros.
Então era, como o Tadeu fala, hipócrita ter uma coleção de arte que fala do Brasil sem a presença de representantes da maioria da população. É quase reprodução, é reprodução da Casa Grande da Senzala. Que o Silas Martins fez um artigo horroroso da abertura da exposição falando que seria moda, que a aquisição de artistas afro-brasileiros para museus é moda, assim, o Paulo estava surfando na onda. Como a gente vai falar de moda se a gente está falando da maioria da população? Assim, é bom deixar frisado que foi um artigo mais colonizador que eu já vi na vida. Acho que não tenho certeza. O artista é a parte mais importante desse jogo. Enquanto ele não pegar para si a importância que ele tem dentro disso, a gente não vai conseguir quebrar essa lógica. Você tem que peitar a galeria, tem que peitar colecionador, tem que peitar tudo para a gente entender a importância e a responsabilidade que o artista tem. Não relegar ao curador, ao diretor de museu, ao crítico, ao colecionador, o papel de construção dessas coleções públicas e de quebrar essas estruturas de poder que são fundamentais. E eu acho, como eu falo em todas essas falas, eu acho que hoje é impossível se pensar uma exposição de arte brasileira sem ter a presença de artistas negros. Eu fiquei sabendo que o Ailson Elacto vai ser curador do MASP esse ano, da programação de histórias afroatlânticas. Ele está junto com a Lília e com o Adriano. É um avanço, porque como que a gente conseguiria pensar uma história afroatlântica se não tivesse no cerne da discussão da programação um agente afro-brasileiro? Então, eu acho que são várias conquistas que tá bagunçando essa lógica de poder. O racismo não é o problema do negro, o racismo é o problema do branco. O negro pro negro é consequência do racismo. Então, se a gente tem que pensar o racismo por uma perspectiva do negro, é tentar pensar esse racismo na partir de entender a branquitude e o lugar de privilégio. Tomei para mim uma discussão ética sobre a questão afro-brasileira. Quer dizer, o Museu Afro-Brasil, tanto é um museu livre, claro, numa perspectiva afro-brasileira, numa perspectiva de buscar e de fazer com que as pessoas que visitem o museu tenham uma visão de 180 graus sobre a questão brasileira. Portanto, é um museu que recebe, portanto, muitos visitantes estrangeiros para saber o que é o Brasil. Porque esses outros museus não são do Brasil. Pode ser, o MASP pode ser um museu de qualquer lugar, né? E essa tentativa do MASP de voltar a essa discussão, né, é uma questão inócua, eu acho. Entendeu? Não é o papel do MASP. Ele devia continuar sendo um museu da elite de São Paulo, eurocêntrico que ele é, e acabou-se, entende? Quer dizer, não tem porquê a Lili Schwartz, que é uma antropóloga, estar no MASP. Eu acho que é um pouco, sabe, essa coisa que no Brasil ficou agora na moda, essa história de se discutir essas coisas, essas questões, por falta de outras questões, sobretudo de dinheiro, porque todo mundo gostaria de trazer, eram os artistas, era o impressionista, eram os expressionistas, entendeu? Era o que exatamente os museus do Brasil gostariam de fazer. Eu fiz isso com a Pinacoteca, mas a Pinacoteca não passava uma viva alma. Eu precisei mesmo aceitar o Rodin, e foi um momento muito importante para a Pinacoteca. Assim como foi importante Mayol, Burdelli, Camille Claudel, mas eu também trouxe Basquiat para São Paulo, e ninguém lembra, ninguém foi, ninguém viu. E foi a maior exposição que Basquiat já teve na América Latina. Agora, eu, sinceramente, acho, entende, que certas posições antropológicas postas em outros museus, eu não gosto disso, eu sou contra isso, eu não gosto dessa história de juntar histórias mestiças com índios, histórias mestiças com japoneses. Eu não gosto. Mas isso é um problema meu. Porque o Brasil é um país refratário a tudo que é relativo à África. Isso a gente sabe muito bem disso. É claro que é um país perverso, né? É um país que discrimina, e não é diferente com a arte.
Pode ser que um artista hoje ou amanhã tenha essa visibilidade, mas continua sendo um país perverso, preconceituoso, racista. A Pinacoteca tinha uma leitura do seu acervo e que hoje não tem mais. E tem um diretor e um curador alemão. Agora, eu pergunto, isso que você fez, né, na Pinacoteca, você trouxe a Pinacoteca, você ampliou o olhar sobre o acervo, né? Um acervo burguês, feito pelo dinheiro do café, e com isso você jogou uma semente que mudou a Pinacoteca. Então, assim, por que o MASP não pode agora jogar uma semente para também mudar essa estrutura, né? Bem, quando eu fiz aquele seminário na Pinacoteca sobre a questão de conceito de cada museu, era para estabelecer mesmo o conceito, ou seja, uma tipologia. Entende? Essa tipologia dava ao MASP a excelsa qualidade de arte eurocêntrica, feita pelo Chateaubriand com essa intenção, né, de trazer para o Brasil grandes nomes da arte europeia, o que é louvável, porque, afinal de contas, precisamos, né, dessa questão. O MAC foi criado pelas Bienais, junto com o seu Titilo Matarazzo, com o acervo que ele tinha doado para o MAN, depois ele tirou e deu para a universidade, e, portanto, é um museu de arte europeia moderna, modernista. A Pinacoteca seria, portanto, um museu do século XIX, e tudo isso desapareceu como leitura, entende? Então, eu acho que o MASP tem direito de fazer o que ele quiser fazer, mas existe o Museu Afro-Brasil para fazer isso, entende? Não é o MASP. O MASP não vai trazer para o seu bojo, com nos seus cavalhetes de vidro da Dona Lina Bardi, entendeu? A questão da produção contemporânea afro-brasileira, entende? Quer dizer, isso é a minha posição. Acho que no Brasil é assim. Tudo pode. Aqui não se respeita nada. Aqui o sujeito entra e muda tudo, entendeu? E muda pelo prazer de mudar. Quando o senhor Marcelo Araújo entrou na Pinacoteca, ele mudou pelo prazer de mudar. Porque ninguém aqui suporta nada. Isto é um país que ninguém suporta nada. Entendeu? Você vai no Louvre, o Louvre é o mesmo. Você vai no Museu d'Orsay, o Museu d'Orsay é o mesmo. Entra diretor, sai diretor. Você vai no Metropolitan Museum, é o mesmo. Mas aqui não. Você vem, o sujeito desmancha tudo pelo belo prazer de desmanchar. Enfim, é só um comentário que eu acho interessante haver esse tipo de recorte ou de tentativa conceitual, curatorial nas outras instituições que talvez chamem a atenção para o tema, enfim. Sei, mas acontece o seguinte, o MASP precisa trabalhar no acervo que ele tem. Senão o acervo dele vai ficar parado no cavalete de vidro da Lina Bardi, entende? Então... Mas será que a Pinacoteca não teria ficado parada se não tivesse feito essa exposição? Para isso você tem você tem um espaço de exposição temporária, você faz a discussão vertical, entende? A gente faz isso no Museu Afro-Brasil, faz a discussão vertical, ou seja, contextualiza com as discussões temporárias, entende? Não precisa partir para definir a Casa Grande de Senzala. Está completamente fora de moda. Então, eu acho que não é o MASP, não precisa de um antropólogo, precisa de um curador. Sobre esse trabalho que está projetado, quando eu fui visitar esse trabalho, que está no 24 de maio, eu tinha lido a entrevista do Hacking Off para a Folha, ele falando do que ele tem agora com essa coisa da arte, do negro, porque o companheiro dele é negro e tudo mais. E quando eu cheguei lá no espaço expositivo, eu fiquei pensando muito na gravura que o Cícero Dias fez
pro Gilberto Freire, por Casagrande Senzala, que você tem a sua sala principal. O que você coloca na sua sala principal? Felipe Morosini, que sei lá se é artista plástico aquilo. Sei lá, uns trabalhos assim, sei lá, Andujar, enfim, um pessoal assim bem e tal. Aí você chega na lateral, tem uma aula de história do centro de São Paulo, que é o seu trabalho. E aí eu fiquei pensando quanto isso é o começo, né? E o trabalho dele e o da Rosana estão um de frente pro outro nessas galerias laterais. E eu não sei, isso me incomodou muito de ver aquilo naquele lugar, você ter que virar uma parede, tem uma gravura do Valentim, eu acho, que fica num pilar, assim, tipo, sabe? Tipo, você pensar numa casa, tipo, o pilarzinho que separa a sala de não sei o quê, tá a gravurinha do Valentim lá. Sabe quando a história, por mais que as vozes que você tem, o Recanhoff, Marco Curador, toda essa coisa, quer dizer, quem tem a voz que supostamente estaria fazendo uma política de incentivo e tal, e a hora que tem o lugar, tem o espaço, uma instituição privada, tudo isso, faz uma coisa dessa, sabe? Tipo, o trabalho de vocês estão lá, mas... Não estão. Não estão... O primeiro partido para falar do Sesc, que o Sesc é horroroso para as artes plásticas, assim. É um dos piores lugares para se montar exposição que eu já vi, assim. Todo o Sesc. Não é só esse daqui é principal, assim. O trabalho era para ser bem... Esse caso, o trabalho era para ser outra coisa, era para ser muito maior, e questões arquitetônicas do Sesc, do Paulo Mendes da Rocha, tipo, não passa um trabalho maior que 2 metros. Eu acho o Sesc uma coisa muito boa, porque ele financia a pesquisa, mas é muito difícil conseguir formalizar a pesquisa dentro do espaço do Sesc, porque eles têm um pensamento de empresa. Eu fui falar com o pessoal da expografia na última semana. Eu nem sabia que a parede ia ser cinza, para dar uma noção. Eu estava pensando numa parede branca, o contraste de cores era para uma parede branca, e eu recebo, na hora de montar, uma parede cinza. Por exemplo, o Sesc instala esse ar-condicionado no meio da exposição, então ele reduz o teto. Eu acho que é mais da ordem de como algumas instituições culturais encaram a produção das exposições do que da questão da curadoria. Assim. Para você ter uma ideia, não podia colocar luz, não podia colocar tantos lumens de luz na sala do Sesc, porque ia cair a energia. Eles não estavam preparados para receber uma exposição e querem fazer uma exposição. Eu acho que eles tinham que rever todo esse espaço expositivo, que não vai dar para montar uma exposição. E eu achei muito, assim, mas é a minha opinião, muito melhor estar aqui do que estar no caos ali, onde seria mais uma história. Eu queria que a minha história fosse a história, não mais uma história dentro... Porque eu quero ser maior que os curadores. Sim, isso é o meu plano. Eu quero que o meu trabalho independa das interpretações de curadores. Eu sou intelectual e tenho meu projeto intelectual, e que se dane os curadores, assim, eu quero estar no mesmo pé de igualdade na hora de discutir a exposição. Então eu exijo meus lugares, exijo que eu quero ficar num espaço sozinho para mostrar a minha história, porque a minha história é mais importante do que as histórias que querem ser passadas na exposição. E não é não fazer concessão, é saber o mínimo inegociável. Porque eu acho que, eu concordo com o Emanuel, artistas brasileiros não sabem o mínimo inegociável. E às vezes o trabalho desvirtua porque não sabe o mínimo inegociável, e o trabalho está a favor de uma construção intelectual de outro. E é isso, eu não abaixo a cabeça para o Paulo, para Adriano, para Tadeu, para Iorra, para ninguém. Tá? Você quer conversar, vamos conversar, porque eu domino muito mais esses assuntos do que eles. Porque isso é a minha pesquisa. Daí voltando à questão do autorretrato. Por isso é autorretrato. É uma pesquisa através do meu corpo. Então eu não estou falando da história do Brasil, estou falando da história do Brasil reprocessada pelo meu corpo. Por isso é um autorretrato, por isso é uma construção que as pessoas podem dialogar com, não falar por.